Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus possa envolver a todos vocês em muito amor e muito carinho. Este é o quadro Momento do Evangelho. Então, dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai. E diz então Jesus: que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Tá, em João, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Diz Kardec: diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é um universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais. O meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito, enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas. Os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito, enquanto, enfim, que o mal, atormentado pelo remorso e de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais. O justo, reunido àqueles que ama, goza as doçuras de uma indizível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas nem localizadas. Vamos então dar uma verificada o que significa isso que Jesus nos disse, que há muitas moradas na casa do Pai. Primeiro, vamos saber onde, e quem estavam com ele quando ele disse sobre isso. Para a gente saber onde ele estava e quem estava, nós vamos aqui em João, no capítulo 13, versículo 1. Ele diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Em João 13, 2, ele diz: tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, e acabou a ceia. Então, nós verificamos, esse está em João 13, 2. Então a gente vê que Jesus estava com os apóstolos fazendo a sua última ceia. Então, isso era na quinta-feira, seguindo a tradição de que ele foi preso e morto na sexta-feira. Nesse período, ele já vinha preparando os seus apóstolos para a sua partida para o mundo espiritual.
E os apóstolos estavam sem muito entender muito bem isso. E aí ele diz esta frase que esse texto que é maravilhoso, viu? Que vosso coração não se turbe, ou seja, não se perturbe, mantenha a paz. Né? Crede em Deus, crede também em mim. Então, ele está fazendo uma rogativa aos apóstolos. Olha, creem, eu estou dizendo a vocês, tudo o que eu estou dizendo vai acontecer. Mas não se perturbem-se, permaneçam tranquilos. E nós também devemos, nestes momentos em que nós estamos vivendo, ou qualquer momento da nossa vida, quando nós cremos em Deus e cremos naquilo que Jesus nos deixou, aquilo que Ele falou, aquilo que Ele nos mostrou, porque Ele não só falou, Ele fez, nós permanecemos serenos quando nós temos essa fé verdadeira naquilo que Ele colocou. Então nós não perturbamos-nos, nós não nos agitamos, nós permanecemos serenos, nós confiamos na promessa que Ele nos fez. E qual é a promessa que Ele faz neste capítulo? Ele vai dizer assim: há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vos já teria dito. E isto mostra o cuidado de Deus para conosco através de Jesus. Porque, vejam só, ele providencia um lugar para cada um de nós de acordo com o nosso processo evolutivo. Nós não somos em nenhum momento violentados, colocados no lugar aonde não seja para o nosso melhoramento, para o nosso despertamento, para o nosso conhecimento, crescimento. Não é? Então nós começamos a perceber o carinho, o respeito e o amor que Deus tem por nós e que Jesus faz conosco. E ele disse sim, olha, eu vou para preparar-vos o lugar. Então, hoje nós já sabemos que esses lugares estão preparados e que nós vamos até esses locais de acordo com o nosso viver aqui na Terra. Nós somos atraídos pelos nossos gostos, pelos nossos costumes, né? Pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos. Então, por exemplo, se eu tenho bons pensamentos, evidentemente que eu vou ser atraído para lugares bons. Se eu tenho um comportamento bom, se eu faço caridade, se eu ajudo ao próximo, se eu não reclamo, se eu aceito aquilo que acontece comigo como sendo uma necessidade para o meu desenvolvimento, para que eu possa aplicar os meus talentos, né, e sair de situações às vezes difíceis, mas essas são as experiências que nós precisamos passar. Né? Nós estamos no momento em que temos que ter obediência e resignação. A obediência é o consentimento da razão. Então eu estou vendo que se eu saio às ruas sem necessidade, se eu não uso os equipamentos que estão aqui à nossa disposição para nos proteger, né, eu não estou sendo racional. E que a resignação é um consentimento do coração, ou seja, eu preciso, né, compreender que esse momento é importante. É um momento em que eu vou desenvolver os meus potenciais, né, as minhas virtudes da paciência. Né? Eu vou ter mais serenidade, eu vou manter-me mais em preces. Né? Estes são os que Jesus está nos dizendo. Né? Então, as moradas serão de acordo com o que eu estiver fazendo. E ele diz que tem morada para todos nós. Vai ter as moradas dos felizes, dos mais ou menos felizes, dos tristes, dos muito sofridos. Para nós mudarmos de morada, vai dependendo do nosso comportamento.
ele diz coisas muito belas aqui, né? E ele diz assim, a casa do Pai é o universo, né? As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados, né, moradas apropriadas ao seu desenvolvimento. É como aqui, nosso planeta, né, nós temos vários estados, vários países, né? Depois, nesses países, vários estados. Cada um deles é uma morada. Nós estamos sempre na morada correta, ou seja, nós estamos no Brasil, né, porque é no Brasil onde nós precisamos desenvolver-nos como espíritos. Nós moramos nesta casa porque foi o nosso trabalho, a nossa dedicação. E como espírito vai ser a mesma coisa, eu vou me dedicar seguindo as recomendações do Mestre, que é o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu vou desenvolvendo esse trabalho de auxílio a mim mesmo e ao meu próximo, vou seguindo as orientações e eu vou mudando de morada até chegar às moradas celestiais, aonde estão os espíritos puros. Mas ele segue aqui. Independentemente da diversidade do mundo, essas palavras podem ser estendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Ou seja, quando nós partimos para a pátria espiritual, nós vamos estar na erraticidade, no mundo espiritual, né? Se eu tive um comportamento adequado, um comportamento baseado na lei de amor, justiça e caridade, evidentemente que o meu estágio vai ser um estado feliz. Se eu não me comportei dentro desse princípio de amor, para comigo e para com o meu próximo, né, eu vou estar num estado infeliz, em um lugar nada agradável. É a lei do mérito. Você fez, você merece. Mas, mesmo assim, dentro dessa lei do mérito, nós temos a misericórdia divina, né, que procura nos auxiliar para que a gente saia rapidamente dessas situações em que nós acabamos entrando, porque nós materializamos-nos demais. Nós queremos gozar a vida. Nós não aceitamos, né, os momentos em que nós precisamos mudar de comportamento, sair das coisas materiais para as coisas espirituais, olhar os nossos irmãos como irmãos e procurar ajudá-los, estar fazendo prece, procurando nos libertar de pensamentos negativos, né, de reclamações o tempo inteiro, de que nada está certo, do inconformismo com a nossa vida. E a nossa vida é tão importante nós estarmos nesse período para irmos evoluindo. Ninguém está no lugar errado, nem com as pessoas erradas. Este é o mundo em que você está. Agora nós podemos também fazer uma relação de que dentro do nosso planeta Terra, aqui encarnado, nós podemos estar em mundos psíquicos diferentes, vivendo no mesmo ambiente. Duas pessoas podem estar em mundos diferentes. Eu posso estar no mundo negativo, porque eu não me conformo com a minha vida, eu não acho que as coisas não estão acontecendo comigo bem, né? E outro pode estar vivendo a mesma situação e estar satisfeito, grato a Deus por tudo que está recebendo, mesmo que sejam as coisas que, a meu ver, são muito difíceis de serem vividas. Então, essas moradas, elas não estão circunscritas, como diz no Evangelho, né? Ela é uma morada de espíritos bons, puros, sublimes, aqueles que seguem os mandamentos divinos, que procuram fazer a caridade. Não é ficar adorando a Deus, né, temendo a Deus, não. É sairmos, enfrentarmos todas as dificuldades com
disposição. E nós vamos mudando então de moradas. A gente percebe da semana passada a realeza terrestre, que ela era uma rainha. Não é? Mas quando ela mudou de mundo, quando ela desencarnou, ela foi para um lugar onde ela não era mais rainha. Ela era menor do que os menores dos seus servos. Não estava na mesma vibração, no mesmo lugar. Ela estava abaixo. Então, precisamos buscar criar este mundo interior de felicidade, para a partir daqui já começarmos a construir a nossa morada, porque Jesus já a fez. Ele fez as moradas sublimes, as moradas maravilhosas. Agora nós construímos moradas de acordo com o nosso proceder. Ele não fez as moradas tristes, ele não fez as moradas de sofrimento. Quem fez essas moradas fomos nós, com os nossos atos ruins, com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho. E prosseguindo, ele diz assim: diferentes categorias de mundos habitados. Vamos ver. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento, de inferioridade de seus habitantes. É isso que nós estávamos dizendo. Cada um está construindo o seu mundo de acordo com a sua conduta, seus pensamentos. Entre eles, há os que os seus habitantes são ainda inferiores aos da Terra. Olha, tem outros mundos inferiores, com maior número de sofrimento do que a Terra. Física e moralmente. Outros estão no mesmo grau. E outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Então são as diferentes categorias de mundos. Então tem mundos piores que o nosso, iguais ao nosso, um pouco superior e outros muito superiores ao nosso. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. À medida em que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal sorte que nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Então deu para a gente perceber, não é difícil, né? A gente perceber que cada mundo é de acordo com o seu morador. Nós vivemos em um mundo ainda, já estamos na regeneração, mas no comecinho da regeneração. A Terra já foi um planeta primitivo, um mundo primitivo, a Terra já deu uma melhorada muito grande, né? Aí passou de primitivo a mundos de expiação e prova, o que nós vivíamos, onde o mal predominava sobre o bem. Ainda estamos nesse processo, mas começando já a regeneração, aonde o mal vai existir, mas o bem vai sobrepujá-lo. E nós vamos crescendo moralmente, até os mundos, né, muito superiores, aonde só se vive a vida moral, a vida espiritual, gozada de uma forma que todos se amam, todos se ajudam. Não há dor, não há crime, não há nada, só a fraternidade, o amor reinando entre todos. Olha que mundo, e nós desejamos isso, né? Então, se nós desejamos, vamos trabalhar para chegarmos lá. Nos mundos intermediários, há mistura do bem e do mal, predominância de um ou do outro, segundo o grau de adiantamento. Embora não possa ser feita dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão do seu estado e a sua destinação, e baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de um modo geral, como se segue: os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações das almas humanas, os mundos de expiação e de prova, onde o mal domina, os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças
repousando das fadigas da luta, os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal, os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. E ele diz, a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de prova, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Os espíritos encarnados sobre o mundo, a eles não estão ligados indefinidamente, e não cumprem neles todas as fases progressivas que devem percorrer para atingirem a perfeição. Quando atingiram no mundo um grau de adiantamento que ele comporta, passam para um mundo mais avançado. E assim sucessivamente, até que tenham atingido o estágio de espíritos puros. São igualmente estações em cada uma das quais encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passar de um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua demora em um mundo infeliz, ou serem relegados para um mundo mais infeliz ainda, que aquele que são forçados a deixar quando são obstinados no mal. Então, nós percebemos que cada mundo tem a sua peculiaridade. Ele está reservado para o nosso crescimento moral. Nós vamos verificar que na Terra, quando Kardec colocou, nós estávamos ainda nesse mundo de expiações e provas. Ainda há muita dor na Terra. Nós ainda passamos por muitos sofrimentos. Nós ainda temos muitas necessidades, porque os nossos corações ainda não foram suficientemente trabalhados por nós para fazermos o melhor para os nossos irmãos. Porque nós ainda estamos muito egoístas, nós ainda estamos muito orgulhosos, nós ainda não conseguimos ver a dor pelo que o outro passa e nos compadecer. Nós vemos até as pessoas nas ruas com problemas, ou sabemos de pessoas que estão passando por grandes dificuldades, né? Pessoas que estão com fome, pessoas que não têm trabalho, que têm grandes famílias volumosas, pessoas que estão nos hospitais. Nós nos eternecemos em algum momento, quando sabemos, tal, mas nós não nos dispusemos a ajudá-los, nem materialmente e nem através da prece. E há essa necessidade de nós trabalharmos por isso. É por isso que vamos, então, buscar compreender esse Evangelho. Compreender para podermos melhorarmos. O nosso planeta começa a passar agora por esse processo, né, de um planeta de regeneração, ou seja, os espíritos que aqui estão, aqueles que vão permanecer, eles já vão ter um domínio maior sobre o mal. Mas não é o mal do outro, o mal em si. Eu não tenho que ficar corrigindo o meu irmão. Eu tenho que me corrigir. Não é a minha palavra que vai fazê-lo mudar. São os meus atos. São a forma da minha vida. São os meus pensamentos. Isso é que vai fazer com que eles cresçam. Que eles caminhem também. Porque o exemplo, ele vale muito mais do que 1000 palavras. Então vamos buscar, então, nos corrigir. O Evangelho, ele, quando nós lemos o Evangelho, ele tem que servir para mim. Sou eu que estou lendo. Eu não posso direcionar a lição para fulano, beltrano ou cicrano. Ah, minha mulher, meu filho, né? Eles podiam ser assim, ser assado. Não. Vamos direcionar para a gente.
No Evangelho Rede Vivo, que a FEB está trabalhando e que a gente está procurando estudar, eles têm uma bandeira que quem trouxe esse pensamento foi Alcione no livro Renúncia, do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E ela diz que o Evangelho de Jesus, ele tem que ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Então, é aquilo que nós estávamos dizendo há pouco. Eu sei dos problemas dos outros. Eu sei, tenho conhecimento. Mas eu não medito na situação em que ele está passando. Eu não sinto a situação que ele está passando. E eu não vivo. E é isso que o Evangelho nos manda. Se eu sei, eu tomei conhecimento de uma situação, eu medito sobre aquilo que eu posso fazer. Eu sinto as necessidades do outro. E aí eu vou agir. Eu vou procurar levar a eles aquilo que eles precisam. E assim eu vou estar mudando de patamar, eu vou estar mudando de mundo. E é isso que nós estamos precisando. Verificar em que mundo eu estou. Eu estou no mundo inferior, eu preciso trabalhar para ir para um mundo de provas e expiações. Nesse mundo tem muito trabalho, muito auxílio a ser feito. Não só com as pessoas, mas com o planeta também. A gratidão por estarmos aqui trabalhando na nossa evolução. Sair também desse mundo de provas e expiações que estamos vivendo para um mundo de regeneração, aonde eu já vou ter uma noção maior sobre a caridade, sobre o amor. Sair desse mundo e ir para os mundos mais felizes. Manter os nossos pensamentos ligados com os espíritos superiores, com essa espiritualidade maior. E aí nós vamos ter uma vida mais plena de felicidade. Mas não vamos ficar olhando para as belezas celestes, admirando, louvando a Deus. Nós vamos trabalhar, porque quando nós atingimos esses estágios, nós já temos a consciência de que temos que resgatar, vir recuperar, auxiliar no crescimento dos irmãos que ficaram na retaguarda. E o nosso trabalho é de crescimento, de conhecimento e de auxílio ao nosso próximo. Vamos então mergulharmos nesses mundos em busca de auxiliarmos e auxiliarmos o próximo. Há diferentes moradas na casa do Pai. Não se perturbe. Viva em paz, em serenidade. Acredite em Deus. Acredite também em mim, disse Jesus. Eu vou preparar a vossa morada. E quando ela estiver pronta, ou seja, você estiver pronto, eu venho buscá-la. Que Jesus nos abençoe, envolva em muito amor e muito carinho, e que possamos ser muito felizes meditando e trabalhando no Evangelho de Jesus. Eu sou Iredi Protásio, um dos membros do Lar Espírita.